Isto é, professora, essa VUNESP não tá fácil, viu? Quanta interpretação, né? Mas vamos lá que a gente treinando, a gente acerta todas. Bom, o comando da questão aqui diz pra gente o seguinte, ó. De acordo com o texto, um dos fatores que contribui para a minimização da poluição dos oceanos por plástico se refere a quê? Em verdade, o que ele quer, então? Que a gente leia o texto e ache um dos fatores que vai contribuir para diminuir. Minimização é minimizar, portanto, diminuir a poluição dos oceanos por plástico, tá certo? Tá, então vamos ver lá. Quando ele põe se refere aí, o que você vai fazer para minimizar, né? Então, deixa-me sair daí. E a gente tem o seguinte, ó. O título, lembra? Quando tem o título, leia o título para você ler o texto e desvendar esse título. Então, a gente tem agravamento da poluição por plástico nos oceanos ao lavar roupa. Então, a gente até já fazia ideia de que se tratava de poluição por plástico nos oceanos, não é isso? E agora ele está dizendo que essa poluição acontece ao lavar a roupa. Então, veja lá, vamos descobrir isso. O que lavar roupa tem a ver com plástico, né? Lavar a roupa pode agravar a poluição por plástico no meio ambiente. Então, vai agravar, ó. Lavar a roupa pode agravar a poluição por plástico no meio ambiente, a depender do tipo de tecido, tá aqui. Como que lavar a roupa pode poluir os oceanos por plástico? Porque depende do tipo de tecido. A tarefa doméstica contribuiria para a contaminação dos oceanos, apontam estudos. Então, vamos lá. A depender do tipo de tecido, lavar a roupa pode agravar a poluição. Muito bem. A questão foi levantada no início deste mês, em reunião do Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido, quando membros do parlamento discutiram pesquisas que concluem que fibras de tecidos sintéticos que se soltam da roupa, tá aqui, ó. Olha o que essas pesquisas científicas concluíram aqui. Que fibras de tecidos sintéticos que se soltam da roupa durante a lavagem acabam chegando aos oceanos e sendo comidas por peixes e outras criaturas aquáticas. Então, muito bem. Então, veja lá, lavar a roupa pode agravar a poluição por plástico no meio ambiente por causa do tecido, do tipo de tecido, que vai fazer o quê? Que vai soltar fibras, não é? Durante a que são fibras do tecido que se soltam durante a lavagem. E aí chegam aos oceanos. Os maiores vilões são, então vamos gravar os vilões aqui. Quais são os tecidos piores? Poliéster, acrílico e nylon, certo? São os vilões, portanto, são aqueles que poluem. Um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, enquanto um par de meias de nylon, então veja, ele está fazendo uma comparação aqui, certo? Olha a comparação. O casaco de lã de poliéster, que é um dos vilões aí, libera 1 milhão de fibras. Um par de meias de nylon é responsável por 136 mil fibras a cada lavagem. É muita coisa, né? Aponta um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Manchester. Cientistas descobriram que essas fibras estão cobrindo leitos de rios em todo o Reino Unido. Nossa Senhora! Bom, se isso está acontecendo no Reino Unido, está acontecendo no mundo inteiro, não é? Certo? Há sempre a opção de lavar roupa com menos frequência. Deixa-me só esclarecer uma coisa. Eu disse aqui, se está acontecendo no Reino Unido, deve estar acontecendo em outros lugares do mundo, porque, gente, o mundo inteiro lava roupa hoje, não é? O mundo inteiro lava roupa com máquinas de lavar roupa e, obviamente, o processo é o mesmo, né? Você não vai ter poliéster, não vai ter acrílico e nylon só no Reino Unido causando isso. É que a discussão começou ali e agora, com certeza, a notícia se espalha, certo? Para todo mundo ficar sabendo que é isso que está causando problemas aí de poluição. Bom, olha lá, há sempre a opção de lavar roupa com menos frequência. Então, isso aqui é uma das atitudes que a gente pode tomar para minimizar a poluição. Então, diminui a poluição. Você lava menos roupa, menos vezes, né? Deixa a roupa sujar mais, né?
o que pode ser uma boa desculpa para quem sempre odiou essa tarefa doméstica. Mas hoje em dia a gente põe na máquina, tá tudo certo. Isso teria um grande impacto positivo na avaliação de Jeroen da Gevos, integrante de um projeto de conservação dos objetos. Ele sugere ainda, olha lá, que comprar menos roupas sintéticas também ajuda. Então, aqui a gente tem um outro fator que contribui para a minimização da poluição por plástico dos oceanos, certo? Então, olha lá, lavar roupa com menos frequência, comprar menos roupas sintéticas e preferir, já que você vai preferir menos roupas, já que você vai comprar menos roupas sintéticas, que tipo de tecido que você pode comprar, portanto, preferir, para poder contribuir para diminuir a poluição nos oceanos? Os tecidos de lã, algodão, seda e cachemira também ajudam. Olha lá, também ajudam. Uma outra opção, então aqui ele está dando uma terceira possibilidade para a gente, não é, de diminuir a poluição por plástico nos oceanos. Recomendado pelo Instituto de Engenheiros Mecânicos, em um novo relatório, seria o uso de sacolas de roupas de malha para reter os fios. Então, você põe as roupas dentro das sacolas, tá aqui, né, que são... E aí, na hora de lavar, essas sacolas vão reter essas fibras, certo? Assim, ó, ele vai explicar. Em vez de irem direto para os oceanos, as fibras podem ser colocadas no lixo. Sim, elas ficam na sacola e você joga fora. Não é? Da Gevos diz que a ideia de criar novas regulamentações para os fabricantes poderia ajudar. Então, essa é uma outra coisa. Isso daí não é o que a gente pode fazer para minimizar, mas seria uma outra coisa que a gente poderia entender como ação geral, não é, de diminuir poluição. Ou o que esse assunto pode gerar, né, uma consequência. É uma consequência desses plásticos, né, dessas fibras que vão para os oceanos. Uma das consequências que a gente tem aqui seria a criação. Então, o resultado seria fazer novas regulamentações para os fabricantes, forçando as empresas a colocar mais recursos na busca por soluções, certo? Então, novas regulamentações, né, e para as empresas criarem mais recursos. Beleza? Então, vamos voltar lá. Ó, então a gente tem que achar um dos fatores que contribui para a minimização. Então, vamos só memorizar. A gente tem lavar roupa com menos frequência, comprar roupas de tecidos menos sintéticos, e a outra opção são as sacolas, para a gente lavar as roupas de malha, certo? Então, vamos ver. Então, esse um dos fatores aqui se refere à utilização de sacolas de roupas de malha para lavagem de tecidos sintéticos? Sim, falou-se sobre isso, falou-se. E aí ele põe lá, sendo o descarte dos fios realizado diretamente nos fios? Não, isso está errado, a gente faz o descarte nos lixos, certo? É isso que ele fala aqui, ó. Em vez de, ao contrário, né, no lugar de irem para os oceanos, essas fibras podem ser colocadas no lixo, certo? Então, esse em vez de é em lugar de. Tudo bem? Por isso que isso daí está errado. Letra B. Ao descarte de roupas que precisam ser higienizadas, ninguém falou de higienização, né? Para que as fibras dos tecidos não sejam depositadas nos rios. Não, aí não tem nada a ver com higienização, isso é uma extrapolação em relação ao texto, não é? Isso aqui é contraditório. Na letra C, a gente tem a redução de tarefas domésticas visando a interrupção da contaminação da água. Não vai interromper a contaminação, né? É reduzir a lavagem de roupas, não necessariamente de tarefas domésticas. Eu já poria errado aqui, tá? Porque ele fala o seguinte, não é para reduzir as tarefas, de modo geral, é para lavar roupa com menos frequência. Isso é diferente, porque tarefas domésticas, né, engloba aí lavar roupa, passar a roupa, tirar o pó, varrer, certo? E o que a gente diz é de minimizar, de minimização da poluição e não interrupção de contaminação, certo?
Então, isso aqui é extrapolação. Aquilo que eu chamo para você de Frankenstein, sabe? É um item de Frankenstein, que ele colocou um monte de coisas que não corresponde com o texto. Na letra D, essa minimização, então, se refere à redução do consumo de malhas sintéticas? Isso sim. Até aqui tudo bem. Optando pelos tecidos com fibras de baixo impacto na natureza? Perfeito. Aí sim. Né? Você compra tecido menos sintético. Depois, a lavagem de roupas à mão. Não, isso aqui nem foi falado no texto, já extrapolou. Certo? E não é para reduzir atrito das roupas. Na lavagem, a perda das fibras dos tecidos. Não vai haver perda de eles perderem todas as fibras. Algumas fibras se soltarão. Certo? Mas, o problema mesmo, principal, você já poderia eliminar aí, porque o texto não fala de lavar roupas à mão. Né? A gente não vai voltar para essa época. A questão é o tipo de tecido, não é? É do tipo de tecido que o texto fala. Então, não necessariamente de você lavar roupa à mão. Até porque se a gente lava roupa no rio à mão, né, como se fazia antes, não quer dizer que essas fibras não serão também passadas para a água. A diferença é o volume que sai lá para as águas de tecidos sintéticos, tá certo? Bom, vamos lá, a próxima questão que a gente tem para analisar, diz respeito ao mesmo texto. Olha lá, questão 47, deixe-me sair daí. Como a gente acabou de ler o texto, acho que vai ficar simples de a gente entender a resposta. Então, vamos ver. De acordo com o texto, a poluição por plástico. Então, a gente vai ter que achar o que foi falado no texto sobre a poluição por plástico. Ela cria a necessidade de criação de novas regulamentações de produção? Sim. E expansão da pesquisa de novos materiais por parte dos fabricantes? Sim. Sim. Onde é que está isso? Vamos ver lá onde eu anotei para você. Está bem aqui, ó. Diz que a ideia de criar novas regulamentações para os fabricantes poderia ajudar. Então, essa é uma consequência, como a gente falou. Olha lá, novas regulamentações para os fabricantes, forçando as empresas a colocar mais recursos na busca de soluções. Que soluções seriam essas? Vamos voltar lá. As pesquisas, né? Todo tipo de pesquisa que você investe para achar a solução é uma busca de solução, não é? E se é para buscar, como ele fala aqui, cadê? Novas regulamentações para os fabricantes poderia ajudar no sentido de trocar, porque ele fala para a gente usar, cadê? Deixa-me achar aqui só um minuto. Aqui em cima, ó. Na avaliação do DAGEVOS, integrante do projeto de conservação dos oceanos, ele, a mesma pessoa que sugere ainda que comprar menos roupas sintéticas também ajuda. Então, quando ele fala que deveria se obrigar, né, as empresas a terem, ou melhor dizendo, deveriam se criar novas regulamentações para os fabricantes poderem ajudar para quê? Para que eles também optem pelos tecidos menos sintéticos, certo? Então, diz respeito ao tipo de produto que eles fazem. Portanto, regulamentações de produção, certo? Criar novos tipos de tecidos que não prejudiquem tanto o oceano ou minimizar o uso daqueles que promovem essa poluição, né? E a expansão da pesquisa, porque é investimento em busca de soluções. Então, essa é a resposta até aqui. Na letra B, limita-se a contaminação dos rios em todo o Reino Unido devido ao descarte de fibras na lavagem de tecidos? Não, porque o mundo inteiro usa aqueles tecidos que foram citados no texto, que são que causam impacto na natureza, né? Então, não se limitam à contaminação dos rios em todo o Reino Unido, no mundo todo. Na letra C, a poluição por plástico é causada pelo consumo excessivo de roupas produzidas com lã, algodão, seda e cachemira? Não, o contrário. Esses são os tecidos que devem ser preferidos, certo? Ele fala preferir, ok? Na D, pode ser evitada com o uso de máquinas de lavar na temperatura normal para lavagem de roupas de diferentes tecidos? O texto não fala sobre isso. Não fala. Então, isso aqui é uma extrapolação, certo? Estimula o desenvolvimento de pesquisas para a produção de novos produtos com base
Nos materiais poliéster, acrílico, nylon, não, esses aqui são os que devem ser evitados. Perceba que se a gente trocasse aqui os tecidos, os itens ficariam corretos, né? Esse que é o problema. Então, realmente, a alternativa de resposta é a letra A. Na questão de número 48, vamos lá. O termo destacado, tá aí o comando, ó. O termo destacado na frase, isso teria um grande impacto positivo, se refere à seguinte informação do texto. Então, vamos lá que eu reproduzi a parte aqui para a gente poder entender. O isso, que é o demonstrativo com 2 S's, ele sempre vai buscar aquilo que já foi escrito. Então, quando aqui ele diz assim, há sempre a opção de lavar roupa com menos frequência, e isso, ó, teria um grande impacto positivo na avaliação de Dagevos, é que, na verdade, mostra para gente que retoma justamente o lavar roupas menos vezes, né? Lavar roupa menos vezes, lá com menos frequência, lavar roupa com menos frequência teria um grande impacto positivo, certo? Bom, então a gente tem que procurar essa resposta aqui. Letra A. A compra de menos roupas com tecidos sintéticos para reduzir a poluição dos oceanos. Pois é, isso aqui é uma possível solução, uma coisa que ajudaria muito a reduzir a poluição, mas não é o que o isso está dizendo aí. Aliás, o xizinho não é aqui, né? Em verdade, o conteúdo da letra A não corresponde com esse isso. Na letra B, a lavagem de roupas com menos frequência para reduzir a eliminação das fibras, dos tecidos das roupas. Tá certo, porque lá em cima, quando ele fala a opção de lavar roupa com menos frequência é justamente para reduzir o quê? A ida das fibras de tecidos de roupas para os oceanos, certo? Por isso que é essa que é a resposta. Na letra C, o isso se refere à preferência de tecidos de lã, algodão, seda e cachemira? Não. O isso retoma aquilo que foi dito antes e não o que vai ser dito depois, certo? Isso aqui veio depois. Na letra D, a criação de novas regulamentações para os fabricantes a fim de reduzir a eliminação das fibras dos tecidos das roupas está lá no final. Não é o que está escrito antes. E na letra E, a busca de novas soluções pela empresa para reduzir o impacto ambiental nos rios e oceanos é no final do texto que aparece, não está antes do isso, certo? O que você teria que mostrar nessa questão é que você sabe que o isso retoma a informação que já foi dada no texto. Essa é a pegada dessa questão, tá? Agora aqui, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o valor semântico, não é? Que algumas palavras vão mostrar pra gente aí. Então, observe o seguinte. Durante é uma preposição que dá pra gente uma ideia de tempo, porque olha só, ele falou durante 1 hora, né? No decorrer de 1 hora. Então, isso dá pra gente a ideia de tempo. No texto tá assim, veja aí, ó. O comando está aqui embaixo. A palavra destacada no segmento fibras de tecidos sintéticos que se soltam da roupa durante a lavagem. Então, veja que é no momento da lavagem, enquanto a roupa está sendo lavada, não é? As fibras que se soltam acabam chegando aos oceanos, percebe? Ó, as fibras que se soltam da roupa durante a lavagem, essas fibras acabam chegando aos oceanos, certo? Então, nós temos mesmo que essas fibras chegam ao oceano durante a lavagem, né? No acontecimento da lavagem, portanto, tempo. Beleza? Ótimo. Questão de número 50, essa aí você teria que fazer por interpretação. Por quê? Quando a gente leu o texto agora, a gente viu lá, né? Um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras. O enquanto dá pra gente a noção de tempo, não é? Por exemplo, ele dormia enquanto eu estava passando a roupa. Ou ele dormiu enquanto eu passei a roupa. Então, a gente tem aí esse enquanto dito como fatos concomitantes, né? Que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, observe que o enquanto é uma conexão de tempo, certo? Olha lá.
Ele discursou enquanto o jogo de futebol do Brasil acontecia. Então, neste caso, ele falou ao mesmo tempo que o jogo acontecia. Então, a gente tem a relação do tempo, mas é uma relação de concomitância. Então, por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque se você decorar a tabela, você sabe que o enquanto é de tempo. Das alternativas que nós temos aí, assim que, tanto como, de modo que, a fim de que, à medida que, a única que seria uma expressão de tempo, uma locução conjuncional de tempo, é o assim que, né? Olha lá, é o assim que. Então, o que acontece? O assim que é de tempo, mas ele tem um sentido diferente, ele não é de concomitância, não é de concomitância. E aí, o que vai acontecer? Como ele não é de concomitância, o assim que, ele não pode substituir enquanto, porque, veja bem, quando eu digo assim que ele chegou, todos se retiraram. Então, foi no exato momento que ele chegou, o povo, ó, vazou. Falando uma linguagem bem popular, né? Foi isso que aconteceu. Então, veja que o assim que, dá assim, ó, naquele exato momento que isso aconteceu, né, na sequência, o outro se deu. Bem rapidamente, em seguida, aconteceu isso. Então, não foi ao mesmo tempo. Não foi ao mesmo tempo. Né? Depois você tem o tanto como, então, tanto uma coisa como a outra, que daria uma ideia para a gente de equivalência. Ó, tanto ele falou, como ele também emudeceu. Vai. Você tem uma relação não de concomitância, é tanto uma coisa como a outra. Fez tanto uma coisa como a outra. Você pode ter uma ideia de soma aí, não é? É a depender do contexto, uma comparação, tá? De modo que é consequência, não tem a ver com concomitância. O a fim de que é finalidade. Então, veja, nenhum deles até aqui deu certo. O à medida que, e isso você vai precisar guardar agora para você aprender um pouquinho mais a respeito, né, um pouco mais a respeito das expressões de proporção. Olha lá. O à medida que, aliás, o à medida que e o à proporção que são as duas locuções de conjunção que são femininas, que trabalham com a ideia de proporção, certo? Ambas trabalham com a ideia de proporção, certo? E ambas são as locuções femininas, não é? Que levam acento grave. Já grava isso, somente essas duas. E ambas dão a ideia de proporção. E quando a gente fala ideia de proporção, quando a gente estuda a ideia de proporção, a gente vê o seguinte, que uma coisa acontece na mesma proporção que a outra. O que nos faz entender o seguinte, se é na mesma proporção, é em concomitância. Entendeu? Sim. Por quê? Porque você fala assim, por exemplo, à medida que o tempo avança, nós envelhecemos. Então, veja, o tempo vai avançando e a gente junto vai envelhecendo. Então, a proporção acontece ao mesmo tempo. Seja ela também pensada como uma proporção inversa. Como assim? Veja, o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo ao mesmo tempo, e ambos caminham para uma progressão, não é? Então, é assim que a gente fala que é uma proporção que vai no mesmo sentido. Mas eu posso falar assim, a proporção que vivemos, que o progresso avança, ó, a proporção que o progresso avança, o romantismo diminui. Só que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, vê, o progresso está avançando e o romantismo diminuindo, que a gente chama de proporção inversa, inclusive na matemática, não é? Então, só que elas não deixam de ser concomitantes. É por esse motivo que a resposta é a letra E, por causa da ideia de concomitância, tá certo? Muito bem, então, vamos para frente. Questão de número 51, tem o par aí. Ai, essa aqui, daqui cai bastante, não é? Cai bastante na VUNESP. Quem acertou, quem lembrou, isso aqui, ó. Uma outra opção recomendada pelo Instituto de Engenheiros Mecânicos em um novo relatório seria o uso de sacolas de roupas de malha para reter os fios, com a finalidade, você vai usar as sacolas de roupas de malha com a finalidade de reter os fios. Muito bem, então se é finalidade, está aqui, letra C, tá? Depois, questão de número 52.
Lavar a roupa pode agravar a poluição, pode piorar. Então, não é abrandar. Eu já fui direto resolvendo, né? Porque o comando da questão diz o seguinte para a gente: os termos destacados nas frases acima significam correto e respectivamente. Então, o que ele quer aí, como você já sabe, é uma questão de vocabulário que trabalha com sinonímia, ou seja, com sinônimos, com palavras de mesmo valor, certo? Que, olha lá, os termos destacados significam o quê? Então, o que o agravar significa? É nessa correspondência. Então, se é para agravar a poluição, não é para abrandar. É para piorar. Sim, se você vai agravar a poluição, você vai piorar, né? Você vai sobrecarregar a poluição, você vai deixar a poluição sobrecarregada. Não é esse o sentido, não é? Não é esse o sentido. Também não vai aliviar, que é o contrário. Sequer vai reprimir, vai diminuir a poluição, que vai agravar, bem piorar mesmo. Se você ficasse em dúvida na letra C, não é? Você veria que não poderia ser também, por quê? Porque a gente acabou de ler a frase que diz o seguinte, que a gente vai usar as sacolas, deveríamos usar sacolas de roupas com a finalidade de reter os fios na sacola, para que eles não vão lá para os oceanos, não é isso? Então, o que vai acontecer se é para reter, não é para soltar? Você acertaria a questão de qualquer maneira, que é para não deixar escapar fio nenhum. Por isso, letra B de bola, certo? Questão de número 53, vamos lá. Assinale a alternativa em que a redação escrita, deixa-me sair daí a parte do texto, está correto quanto à concordância das palavras. Então, veja, como é concordância das palavras, a gente já tem que pensar que pode ser concordância nominal, como pode ser concordância verbal, certo? Então, veja, toda vez que ele fala concordância das palavras, não falou se é do seu comportamento do verbo, nem nada, então são as duas concordâncias que tem que ser analisadas. A verbal, para ver se o verbo fica no singular ou no plural, a depender do sujeito, e a nominal, para ver se todas as palavras determinantes do nome estão concordando com ele, certo? Então, vamos lá. Lembrando que os preposicionados podem sair de cena, concorda comigo? Por exemplo, na letra A você tem, os oceanos podem ser contaminados? Não. Os oceanos podem ser contaminados. Quando houver 3 verbos assim, grava essa dica aqui, com o verbo ser aqui no meio e esse aqui no particípio, tá? Você tem esse verbo conjugado, o primeiro verbo está conjugado. Aí vem o verbo ser, assim, no infinitivo. E o outro no particípio. O que vai acontecer? Esse aqui vai concordar com o sujeito. Os oceanos podem. E esse particípio, como todo bom particípio, que se refere a um substantivo, deve concordar com ele. Os oceanos podem ser contaminados. Não pode ser os oceanos podem ser contaminados, certo? Então, veja, a dica é, com esses 3 verbos, nessa condição que eu falei para você, esse verbo ser aí no meio nunca vai para o plural. Podem serem contaminados, fica errado, tá bom? Outra coisa, observação a respeito do particípio. Quando é que o particípio não concorda com o substantivo? Quando esse particípio vem acompanhado do verbo ter ou do verbo haver como auxiliares. E aí, ele sempre vai ficar assim, invariável. Ou seja, você vai dizer assim, elas têm estudado. Você não vai dizer elas têm estudadas, entendeu? Então, elas têm estudado. O verbo ter está como auxiliar desse particípio. Elas têm estudado. Eles têm estudado. Eles haviam estudado. Elas haviam estudado. Então, quando é o verbo ter ou o verbo haver como auxiliar da locução, e depois vem o verbo no particípio, o particípio fica invariável. Fechado? Fora isso, o particípio sempre concorda com o nome de referência.
Então, eu peguei R$ 1.000 emprestados, eu digo dadas as circunstâncias, certo? E os oceanos podem ser contaminados. Fora isso, a única vez que o particípio não vai para o feminino e para o plural é nesse caso aí. Fechou? Continua lá. Aí vem por determinadas tarefas, que está aí preposicionado, elimina, como a lavagem de roupas de tecidos sintéticos, certo? Tá. Então, aqui o que aconteceu tá errado por causa do particípio, tá bom? Ah, isso aqui tá errado. Na B a gente tem os membros do parlamento, os membros, apresentaram, no plural, põe no plural. Os membros apresentaram pesquisas sobre preposição. Aí você lê aqui, as fibras, tudo em concordância, tira, de tecidos sintéticas, de tecidos sintéticos. Então, aqui você tem um adjetivo que não está em concordância com o seu substantivo, certo? Aí o texto está dizendo o seguinte, que essas fibras, esse que é um pronome relativo que retoma as fibras. As fibras de tecidos sintéticos, as quais são expelidas, o particípio de novo, das roupas, não é? Quando essas fibras, ao serem lavadas em máquinas de lavar. Então, veja, essas fibras ao serem lavadas, aqui é diferente, você não tem 3 verbos como na letra A, tá vendo? Vou até pôr de tinta diferente para você me entender. Aqui em cima você tem 3 verbos. E o ser do infinitivo aqui no meio não varia. Quando houver 2 verbos, aí o verbo ser vai ter de concordar. Veja, tudo está falando das fibras, certo? Que ficou subentendida aqui, ela está oculta. Essas fibras ao serem lavadas em máquinas de lavar, certo? Tá. Depois, na letra C, a gente tem ocorrerão a conservação dos oceanos, tira, certo? Aí vem outra. Se as autoridades criarem, tá certo? Regulamentações, aí para os fabricantes está preposicionado. O que está errado aqui, então? Ocorrerão a conservação? Não, né? Ocorrerá a conservação, porque a conservação é que vai ocorrer. Então, esse verbo tinha que estar no singular. Tudo bem? Não, tá tudo certo, porque aqui também tá errado o apresentaram, né? Eu tava achando que eu não tinha marcado para você a resposta, mas aqui é os membros apresentaram. Letra D, uma boa desculpa, tudo em concordância, com todas as indicações propostas pelo autor. Eu tirei, porque o com é preposição, deixa eu me falar para você. E aqui você tem todas as indicações propostas, tudo em concordância, você tira. Aí você tem pelo autor, tira. Aí, o que sobrou? Ah, não, tem mais coisinha aqui, de roupas com menos frequência, não tem? Agora, vamos ver o que foi que sobrou. Deixa eu fazer aí com azul para você. Uma boa desculpa é a lavagem. Pronto, letra D é a nossa resposta, tá? Por último, a gente tem, também é necessário a compra de menos roupas sintéticas, agora é o adjetivo concordando com o substantivo, que tá errado. De menos roupas sintéticas para reduzir a poluição por plástico nos ambientes. O que tá errado aí? Quando a gente usa é necessário, é proibido, é bom, né? É preciso, e você tem o sujeito com o artigo ou um pronome, então, a compra ou esta compra tem que ser é necessária. Olha lá, quando você tem o artigo ou o pronome indicando o nome, que vai ser o sujeito, as expressões é proibido, é necessário, é bom, vão concordar com esse sujeito, certo? Então, a compra é necessária. Então, a nossa alternativa de resposta é, de fato, a letra D. Tudo bem, minha gente? Então, é isso aí. Simplesinho, né?
É simples, professora, nem tanto. Pois é, porque essas frases vieram bem compridas. Por isso que eu falo, ó, a gente elimina os preposicionados, mas eu sempre aviso, dentro dos preposicionados, como eu fiz aí para resolver essa questão. Por exemplo, na letra A, ele diz, os oceanos podem ser contaminados. Aí você tem, por determinadas tarefas, é um termo preposicionado. Dentro desse termo preposicionado, está tudo em concordância? Tá, determinadas tarefas, você risca e acabou. Por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque na letra B, quando ele diz os membros do parlamento só tinha isso, cortou. Aí os membros apresentaram o quê? Pesquisas. Aí vem o sobre, que é preposição. Aí ele fala sobre as fibras, pode cortar, não é? Porque sobre as fibras não tem que concordar com pesquisas, entendeu? Aí vem de tecidos sintéticas. Então eu cortei o de tecidos, mas eu fui observando que dentro deste termo preposicionado de tecidos sintéticos, você tem o adjetivo sintéticas no feminino se referindo a tecidos que é masculino. Então aí não pode mais. Então na hora de cortar, se você tem mais de uma palavra dentro desse termo preposicionado, você vê se tudo lá dentro está em concordância, como a gente fez nessa questão. Tá certo? Então, até a próxima aula, porque o nosso tempo já esgotou faz tempo. Tá certo? Um abraço.